E nosso estudo de hoje está no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Emmanuel vem comentar na lição 13, estações necessárias. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontra de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela anunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem a qual o homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro à massa popular contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí, chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Bem, o estudo de hoje, em primeiro lugar, antes de fazer qualquer comentário, vale a pena a gente chamar a atenção de que o autor que escreveu esse livro, o Emmanuel, ele é um espírito, ele afirma já ter vivido aqui na Terra algumas vezes e, inclusive, ele afirmou através do Chico Xavier que na última experiência que ele teve aqui na carne, embora a gente saiba que tem companheiros que não aceitam essa ideia, ou tem dificuldade de aceitar essa ideia da reencarnação, ele diz que ele foi o padre Manuel da Nóbrega, lá no estado de São Paulo, junto com o padre Anchieta, naquele trabalho de evangelização que os jesuítas fizeram. Por que eu estou falando isso? Porque o Emmanuel ele vem falar, às vezes, como ele falou hoje aqui hoje, sobre católicos, romanos e protestantes, mas você percebe assim do fundo do coração que não é intenção de criticar, é uma intenção apenas de orientar mesmo, né? E também tem um respeito muito grande pelos nossos companheiros que são protestantes, nas diversas linhas do protestantismo, seja ele pentecostal, neopentecostal ou os tradicionais, que vêm lá da reforma protestante, começou com o luterano, com o anglicano, veio para o anabatista, que hoje é a igreja batista, veio com Calvino, que hoje é a igreja presbiteriana, vem com a wesleyana, vem com toda essa metodista, essas igrejas todas que fazem um trabalho de evangelização maravilhoso aqui no nosso país, né? Então ele vem falar para a gente o seguinte. Ele vem pegar um texto que está no Atos dos Apóstolos, que Pedro está orientando lá na Casa do Caminho, e fala, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E que tem muita gente que vai confundir isso aqui, apagar os vossos pecados, com um simples culto exterior do batismo, da apresentação, como ele fala, que a maioria dos católicos romanos pretende que a isenção, batizou, está tudo bem, agora vai ser salvo, né? E a gente sabe que um pouquinho de água na cabeça de alguém, ou então mergulhar realmente a cabeça num rio, não vai fazer a menor diferença no lado moral da pessoa, que o lado moral só a própria pessoa mesmo é que deve estar buscando burilar com o tempo para poder afinar com o Evangelho do Cristo. E ele fala também, muitos protestantes também acreditam numa plena identificação com o céu só porque enunciam alguns hinos. E ele fala de uma maneira, porque eu tive a oportunidade de conhecer muitos cultos e tenho respeito por todos eles, tenho vários amigos pastores, e
no culto evangélico, que a gente chama hoje, o culto protestante, aqui como a gente chama de maneira mais vulgar aqui no Ocidente, no Brasil principalmente, eles têm um costume de iniciar as reuniões com louvor, com músicas maravilhosas, com músicas que edificam e com músicas que são cantadas de maneira diferente que a gente canta as músicas populares por aí. Porque eles cantam como uma adoração mesmo, um momento de êxtase mesmo, de se colocar próximo do Pai. Mas acredito que por esse simples fato estão se aproximando de Deus. Mas ele não deixa o espírita de fora também não. Ele fala, existe uma enorme percentagem de espiritista que acredita que só porque está indo à casa espírita ou participou de algumas sessões com revelações dos espíritos amigos, acho que também estão no caminho. Quando ele vem falar pra gente, na verdade, tudo isso constitui uma preparação, tudo, mas tem um esforço iluminativo para o interior, sem qual homem algum penetrará o santuário da verdade. E ele vem trabalhar com a gente a ideia de estações. Olha que coisa legal, gente. O que é a estação? A gente vai pegar primavera, verão, outono, inverno, mas vamos pegar uma coisa mais próxima nossa. Estações de trem. Quantas estações de trem? Estações de metrô, estações de ônibus também, né? E o que ele vem falar para a gente? A gente está vivendo estações, nós estamos vivendo provas. E quando uma prova é vencida, a gente se habilita para encarar para o desafio de uma nova prova. E a gente vai assim até o aprendizado final, que é o progresso final. Então, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, essa ideia é muito consoladora para a gente. De falar para a gente, olha, ninguém foi criado agora, vocês querendo ou não, né, a gente foi criado muito antes desse corpo aqui, já teve outras experiências na matéria, todo mundo foi criado simples e ignorante, a gente vem evoluindo com o tempo, e a gente vai de etapa em etapa. Agora, qual é a principal maneira da gente se converter, então? Por que Jesus tem um momento que ele vira para o próprio Pedro e fala, Pedro, o dia em que te converteres, aí você para ler o Evangelho e fazer aquela análise e fala, mas peraí, Pedro já pregava o Evangelho, pregava a Boa Nova, fazia curas e não era convertido. Por que Jesus falou, o dia que te converteres? O que significa a conversão para a gente aqui na doutrina espírita, na visão dos espíritos? Em primeiro lugar, antes de tudo é imprescindível que o culpado se arrependa, quando a gente reconhece que a lei é uma e a gente estava praticando uma coisa diferente da lei, e vem aquele arrependimento natural, caramba, eu estava fazendo errado. Me arrependo e a partir dali me determina a não fazer mais daquela maneira. Vou me acertar agora, não vou mais deixar que esse tipo de comportamento venha manchar a minha trajetória aqui na Terra, a minha trajetória enquanto espírita. Vem esse arrependimento, mas esse arrependimento ele também ainda não é o suficiente. A gente passa ainda algum tempo sofrendo as consequências daquilo que a gente praticou, que vai se chamar expiação, até que chega um momento em que a gente tem a oportunidade de reparar, consertar o mal que a gente fez. E a gente sempre vai ter oportunidade, de alguma maneira, de consertar os equívocos do passado. Sempre vai ter maneira, vamos guardar isso, sempre. Porque a gente fala, tem coisas que não tem jeito, para a morte não tem jeito. Como assim? A morte do corpo? O espírito está vivo. A gente vai ter contato com o espírito ainda em outras oportunidades. Então, vamos garantir aqui no primeiro momento, pela experiência, sempre teremos oportunidade de reparar o mal que a gente fez e a gente só vai ficar com a consciência tranquila e seguir para uma outra estação o dia que a gente reparar o mal e obtiver esse aprendizado que está por trás disso. Então, há estações indispensáveis para a realização. Ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância, não adianta. É uma escada, é degrau, degrau, e ninguém vai conseguir chegar do degrau 2 direto no degrau 200 sem passar por todos esses que estão no meio do caminho. Não tem como fazer isso. Então ele bota pra gente, ó, se realmente já compreendes a missão do Evangelho, qual é o papel nosso? Identificar qual é a estação que a gente se encontra, qual é a prova que a gente está passando agora no momento, e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para que a gente cumpra esse trabalho nosso, essa missão nossa, e comece a pensar na estação seguinte. E olha só, nem se fala ainda em perfeição, porque a gente sabe que ninguém aqui na Terra é perfeito e ninguém vai morrer perfeito também. Quando a gente chegar o dia da gente ir embora, a gente vai levar nossas imperfeições ainda, a gente não conhece pessoa alguma que veio para cá para a Terra e morreu perfeito. A gente conhece um que já veio perfeito, que é Jesus. Esse já chegou aqui, já estando nos degraus da escala mais alto, lá de cima, né? E por isso é o nosso irmão maior, é o nosso querido mestre. Então a questão é a gente identificar a estação que a gente se encontra e mãos à obra.
Te agradece, Emmanuel, mais uma vez pela reflexão e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.